Gente, eu queria hoje ministrar sobre os segredos da vida de José. Mas antes vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, eu quebro em nome de Jesus todo o plano do maligno e já profetizo sobre essa noite, Senhor, uma noite sobrenatural, uma noite de libertação, conversão, transformação e cura. Senhor, que nós venhamos a dar hoje início à semana mais sobrenatural das nossas vidas. Desde já nós declaramos sobre esse congresso que será um divisor de águas. Satanás já está falido, os planos de Satanás já estão caídos por terra, em nome de Jesus. Que se inicie a semana mais próspera, mais sobrenatural e mais extraordinária das nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Se você crê comigo, diga amém bem alto. Amém. Glória a Deus, aleluia. José, ele me ensina muito. Pensa num cara na Bíblia que eu estudo e parece que todas as vezes que eu estudo, mais tem coisas para eu aprender sobre a vida de José. Mas eu queria falar de duas coisas principais, dentre tantas que José me ensina, as duas principais que ele, ao estudar a vida de José, me ensinou. Em primeiro lugar, José, ainda muito jovem, os historiadores falam que por volta de 16 anos, mais ou menos, ele recebe um sonho da parte de Deus de governo. Um sonho de liderança. Porém, junto com esse sonho, vem os problemas, as perseguições. Na mesma época que o pobre do José recebe o sonho, começa as rejeições, as perseguições, as tribulações por parte da sua própria família. Então imagina o quanto Satanás não investiu para que José fosse paralisado por causa da rejeição. E eu costumo falar, se nós, a geração de hoje, passasse por 10% das lutas que José passou, nós não iríamos viver o nosso propósito. Porque nós estamos diante de uma geração que não sabe lidar com a palavra frustração. Nós estamos em uma geração que não sabe lidar com não. Para honra e glória de Deus, os meus pais souberam falar nãos para mim e para os meus irmãos. Eu costumo sempre agradecer em público aos meus pais pelos nãos e pelas portas fechadas que eles bateram na minha cara. Porque foram exatamente os nãos deles que me fizeram chegar onde eu estou hoje. Foi os nãos deles que abriram vários sims para mim hoje. Foram os nãos dele que me libertaram hoje. Eu costumo falar, aliás, meu pai fala sempre que liberdade sem limite acaba em escravidão. Eu vou repetir, liberdade sem limite acaba em escravidão. Todo mundo que tem essa liberdade exagerada. Por exemplo, quem é preso no fumo, quem é preso nas drogas, é livre ou não é? Não. Livre sou eu, que hoje posso escolher ou não fazer aquilo que eles fazem lá fora. Livre sou eu, que eu tenho como dizer não ao pecado. Eu não sou presa no pecado. Então, todas as vezes que você tem um certo nível de liberdade, sem nenhum tipo de limite, você vai resultar em algo chamado escravidão. Por isso que tem muitas pessoas que estão presas no pecado. Não porque elas querem, é porque existe um nome chamado prisão. Estão presas, Satanás aprisionou. Por quê? Elas receberam uma liberdade sem limite. E, para a honra e glória de Deus, os meus pais souberam dizer vários nãos para mim. Mas hoje, eu vejo uma geração de pais que não sabem dizer não. O filho começa a chorar. Toma, meu filho, toma. Não, para de chorar, toma o celular. Que é isso? Nunca tive isso na minha vida. Você simplesmente está falando para Deus que você sabe ensinar mais ao seu filho do que o próprio Deus. Porque se você não sabe dizer não ao seu filho, não se preocupe. Mais tarde, Deus saberá dizer não. E sabe qual é o problema? É que o seu filho não estará preparado para lidar com um Deus que sabe dizer não. Porque vocês não sabem dizer não aos filhos de vocês. Eu tô bem, eu tô calma. Eu tô feliz. Mas é verdade. O pastor Luciano fala que um dia o pai estava diante dos 3 filhos assim, um filho aqui, o outro respondeu o pai. Aí o pai olhou para o pastor Luciano todo constrangido. Essa geração, né, pastor, como é? Não respeita pai e mãe. O pastor Luciano olhou para eles e falou assim: e quem educou eles? Quem educou? Quem deixou chegar a esse limite? Quem deixou chegar a isso tudo? Os pais. São pais que, por medo de frustrar os filhos, acabam escravizando.
Porque quando você não diz não, amanhã Deus saberá. Quando você não diz não, você está apenas preparando o seu filho para amanhã detestar Deus. Você está preparando o seu filho para amanhã não querer estar na presença de Deus. Porque o tanto de não que eu já recebi da parte de Deus não é brincadeira. José recebe um sonho e logo de cara Deus permite ele viver frustrações, rejeições e perseguições. Minha gente, eu respondi meus pais, Deus me defenderá. Mas nunca na história do Brasil. Certa vez, eu estava lá em casa num excesso de comunhão com a minha mãe. Que nós não brigávamos, até porque eu nunca tive esse espaço de elevar a voz. Eu, no excesso de comunhão, eu saí com raiva. Minha mãe, não me acabou, eu saí com raiva. Só que a bendita da porta do meu quarto estava aberta. Perdão, da janela do meu quarto estava aberta. Então, quando eu fui fechar a porta, o vento entrou e bateu a porta forte. Fez pá! Eu, meu Deus do céu, minha mãe vai achar que eu estava batendo a porta na cara dela. Eu corri assim, minha gente, estava me tremendo. Na hora que eu abri a porta, já havia minha mãe preparada. Eu falei, mãe, calma. Foi, mãe, eu prometo para a senhora, mãe, foi a janela do quarto, viu, que bateu a porta. Ah, sim, porque nós já iríamos resolver esse problema agora mesmo. Eu, não, mãe, eu não preciso resolver problema nenhum. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Minha mãe disse que eu só bati na cara dela quando criança uma vez. Eu piquei o tapa na cara dela. Minha mãe pegou minha mãozinha, pegou a mão dela e falou, tá vendo o tamanho da sua mão? Olha o tamanho da mão da mamãe. Imagina, minha gente, que ameaça. Imagina o olho da criança. Próxima vez que você bater na cara da mamãe, você vai saber a força do tamanho da mão da mamãe. Entendeu? Uhum. Entendi, manhã. Nunca mais, eu sou louca. Oxi. Outra vez, meu pai, a gente ia para as coisas, né? A gente nunca teve muita condição quando era criança. Você sabe nossas histórias. Chegamos a quase passar fome. E aí, eu vivia pedindo coisas para os meus pais, sonhando, né? E aí, uma dessas vezes, pai, eu quero isso aqui. Não, mas eu quero, não. Aí eu comecei a chorar. Meu pai sempre falava, papai e a mamãe não têm condições. Se tem uma coisa que os meus pais nunca fizeram, eu nunca entendi esse meme, demorei para entender, a frase, na volta a gente compra. Meus pais nunca me enganaram. Porque tem pai e mãe que falam assim, não se preocupe, na volta a gente compra. E por dentro tá, na volta de Jesus. Nunca que compra. Nunca entendi esse meme, porque os meus pais nunca enganaram a gente. Papai e mamãe entenderam e pronto. E uma dessas vezes eu esperneei no chão, ó. Comecei a chorar, eu quero. Meu pai falou assim, existia uma possibilidade do papai dar para você o presente. Mas agora você acabou com todas as possibilidades. Pode se levantar. Se levante agora. Agora, pai. Bora. Foi desse jeito. Não era que eu tinha medo dos meus pais, eu tinha temor. Coisa que essa geração não sabe o que é. Respeito pelos pais. Elevar a voz, meu Deus do céu, Deus que me livre. Oxe, olha o tamanho da mão da mamãe. Nunca que eu leve minha voz para meus pais. Até hoje. Então assim, nós precisamos entender que Deus é um Deus que vai nos frustrar. Não porque Ele é ruim, é porque o não dEle não cabe, a gente não consegue entender. Eu gosto da frase que para você ter a paz que excede todo entendimento, você terá que abrir mão de entender várias coisas da parte de Deus. E é verdade. Então, nós precisamos aprender a estar no centro da vontade de Deus. Os meus pais nunca foram chamados na escola porque a gente desrespeitou o professor. Mas, meu Deus, não tinha essa. Porque a gente gritou, bati em coleguinha, não. A única vez, para não mentir, que os meus pais foram chamados na escola foi porque a bênção profetizando do meu irmão subiu no negócio lá do escorregador, ele subiu para escorregar. E antes dele escorregar, ele abriu a braguilha e urinou na cabeça do coleguinha. E ficou aqui só. E o coleguinha lavou os cabelos com a urina dele. Um dia desse, foram perguntar lá na prova, que rio banha a sua cidade? E você botou Oceano Atlântico. Rio, não tinha, e ainda tinha ABC. Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Rio, São Francisco. Ele botou Oceano Atlântico.
Se é para esculhambar, eu vou também. Perguntaram para ela o que é energia eólica. Ela falou, de onde vem a energia eólica? Ela falou que vem do óleo. Gente, mas pelo menos... Obrigada, amiga. O nome parece. Eu só tinha 22 anos na época. Esses eram os filhos de Sandra Regina Carvalho da Silva Souza. E o pior, éramos filhos da professora do colégio. Ai, Jesus, é assim mesmo. Então, esse era o trabalho que a gente dava para amanhã. Era aqui, né? Porque a gente, pela fé, não era burro, mas era. Sempre fomos inteligentes. Isso, a gente só não sabia usar a inteligência. Mas a gente sempre foi inteligente, só não usávamos. Então, voltando ao assunto, os meus pais nunca tiveram trabalho com a gente com desobediência. Aliás, se a gente desobedecesse era só uma vez, porque não poderia errar novamente. O meu pai, a gente estava correndo na igreja, ele só olhava para a gente assim, ó. Porque não podia, né? Correr na igreja. Meu pai falava assim, chegando em casa, nós iremos conversar. Minha gente, a gente entrava nesse fusquinha, os três, ó, fingindo que estava dormindo. Não tinha nem como dormir, porque a zoada que aquele fusca fazia. Era só a bênção e a graça do Senhor Jesus. Então, os pais de hoje em dia não sabem dizer não para os filhos. E como eu disse a vocês, eu agradeço muito aos meus pais pelos nãos deles. Porque se não fossem pelos nãos dos meus pais, eu não estaria aqui hoje, eu tenho plena convicção. Né? Vocês conhecem também o meu testemunho? Eu cheguei para querer namorar com uma pessoa do mundo, meus pais disseram, não. Eu não assino onde Deus não assina embaixo. Né? E para honra e glória do Senhor Jesus, eu acabei com aquele relacionamento e Felipe ganhou na lotaria, né? Como vocês podem ver, ele orou muito, né? Ele orou muito e jejuou pouco, mas amém. Te amo, meu amor. Oh, meu Deus, amém. Eu vi você me elogiando, você quer o quê? Venha, viu? Eu lhe conheço. Gente, então José, no mesmo momento que ele recebe a promessa, começou a confusão. Já pensou se José não soubesse lidar com frustração? Ah, que Deus é esse? Como é que Deus permite que a minha própria família me rejeite, me persiga, me inveje, me venda? Porque se vocês não sabem, José logo depois foi vendido pelos seus próprios irmãos. O plano era de matar, mas ele foi vendido. Porém, os irmãos de José nunca imaginaram que, na verdade, eles estavam apenas empurrando José para o plano e o propósito que Deus tinha para ele. Quando você sabe usar a frustração, o processo ao seu favor, aquilo tudo de ruim que está te acontecendo nesse momento, apenas irá te empurrar para aquilo que Deus tem para você. Hoje eu entendo que quando Deus permite que frustrações de pessoas próximas, amigos, pessoas próximas a nós, quando Deus permite que isso aconteça, na verdade, Deus está apenas nos separando. Porque José, como vocês podem entender, quando José fala do sonho dele para os seus irmãos, os irmãos duvidam, não creem, tenta matar o sonho. Então tem gente que não vai caber no cenário do seu milagre. E Deus permite a perseguição, Deus permite o ódio, a traição, para que Deus apenas te separe, para lhe aproximar de pessoas que cabem no cenário do seu milagre. Eu vi certa vez um apicultor falando que quando a abelha rainha morre, ou quando ela sai da colmeia e ela não volta mais, eles precisam levantar outra abelha rainha. Então o que é que eles fazem? Eles pegam uma abelha operária, mudam a alimentação dessa abelha e através da mudança dessa alimentação, ela cresce de tamanho, o tamanho dela aumenta, a mentalidade dela aumenta e o comportamento dela aumenta. Deus está falando aqui essa noite que se você quer se tornar uma abelha rainha, se você quer governar, se você quer liderar, você precisa se alimentar de outras coisas. A grande pergunta é, do que você tem se alimentado? De quem você tem se alimentado? Quais mesas você tem sentado? Não adianta você querer ser uma abelha rainha se você permanece nos mesmos lugares.
Então Deus muitas vezes, foi o que Deus fez com Abraão. Deus não fala para onde Abraão deveria ir, mas fala onde não mais Abraão deveria permanecer. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não vou te mostrar onde você deve ir, até que você tenha noção que antes você precisa deixar pessoas que não cabem mais no seu cenário daquilo que eu tenho para você, no cenário do milagre, no cenário da promessa que eu tenho para você. Então, a perseguição muitas vezes acontece porque Deus está apenas te aproximando, te empurrando para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, agradece. Eu digo sempre que tem gente que não é perda, é livramento. Simples. Naquele momento, José precisava mudar de mesa. E para onde é que ele vai? Foi parar no palácio. Como escravo, mas foi. Foi parar no centro da promessa dele. Foi parar no cenário da promessa dele. Já pensou se José deixa a frustração entrar, a rejeição, o ódio, a amargura e fica, ah não, Deus me esqueceu. Até sonhei, mas Deus me esqueceu. Não, ele permanece fiel. Ele permanece fiel àquilo que ele tinha convicção, ao sonho no qual ele tinha convicção, à promessa ao qual ele tinha convicção que ele recebeu. Tão fiel que, lê lá por favor comigo, em Gênesis, capítulo 39, cadê? Do versículo 6 ao versículo 12. Olha o que a fidelidade de José causou para ele. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Porque José aqui vai parar na casa de Potifar. E José, onde ele chegava, ele se destacava pelos dons, pelo espírito de liderança dele. Então, José agora, ele está sim sendo escravo, mas é como se ele fosse o melhor escravo de todos. Ele estava tomando de conta de tudo do Potifar, da casa de Potifar. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, igualzinho à esposa de Natália Carvalho. Está na minha Bíblia, assim. Não sei se na sua está, mas na minha está assim. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma nessa casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. E como vocês sabem, depois disso, a esposa de Potifar inventou uma mentira de que Potifar tentou agarrar ela, que José tentou agarrar ela, que José tentou molestar ela. E José aqui, por causa da fidelidade dele, foi parar na prisão. Foi parar assim, algo no limite do limite. Não tinha um lugar pior para ele ir. Porque a prisão dos dias de José não eram como as prisões de hoje. Eram frias, era lá embaixo, na terra, no frio. Ficavam muitas vezes dias sem comer, só bebendo água. E José agora vai, por causa da fidelidade dele, mais uma vez, ele passa por uma frustração. Mas o que me chama a atenção de José é que José foi vendido. José foi vendido, mas nunca se vendeu. José foi vendido, mas nunca se vendeu ao pecado. José foi vendido, mas nunca se vendeu às propostas. Porque entenda, porque aqui, se ele cedesse à mulher de Potifar, ele poderia estar mais próximo da promessa dele. Era só dar um jeitinho brasileiro. Porque se ela tem o coração da mulher de Potifar, que era o dono de tudo, era só ele ter o coração dela, esconder o adultério e tudo que ele quisesse estaria aos pés dele. Simples assim. E é tanto que a Bíblia fala que não existia ninguém vendo. Ninguém, absolutamente ninguém. E ele mesmo assim decide ser fiel a Deus. A minha pergunta é, quem é o seu Deus quando ninguém está olhando? O seu Deus é o mesmo Deus quando ninguém está olhando? Quem é o seu Deus, você sozinho no seu quarto? O seu celular, o seu iPad,
no seu computador? Quem é o seu Deus quando você não está na igreja, está na faculdade, está na escola? Eu costumo falar sempre, não abra sua boca por aí e diga que você é cristão se você não se parece em nada com Cristo. O melhor que você pode fazer, você faz uma grande honra para Deus se você ficar calado. José aqui não tinha ninguém e ele decide externar a fidelidade dele a Deus. E o que foi que essa fidelidade dele causou? Ó, calabouço, prisão. Eita, coisa boa, né? Esse negócio desses pregadores que falam, venha para Jesus que você vai ganhar casa, carro. E onde é que tem? Deixa eu ver onde é que tem na Bíblia. Assim, não tem lugar nenhum. Jesus não nos fala que nós não teríamos aflições. Ele fala que sim, nós teremos. Mas que a presença dele estará conosco todos os dias da nossa vida. É o que ele nos promete. Inclusive, os dias maus são mais didáticos para mim e para você do que os dias bons. Os dias maus nos ensinam muito mais do que os dias bons. Como eu falei, os nãos, as frustrações dos meus pais me ensinaram muito mais do que os dias bons, do que os sims. E aqui José, por causa da sua fidelidade, ele foi parar na prisão. Por causa de uma proposta que ele disse não. O diabo vai vir disfarçado para você por várias propostas que você vai ser tentado. Porque José, a Bíblia fala que José corria dela. José não correu dela porque ela era mais forte que ele. José correu dela porque ele estava se sentindo tentado. Porque a esposa de Potifar não era qualquer uma. No mínimo era parecida comigo. No mínimo. Então ele foge da tentação, não é dela. Não é porque ela era mais forte, ela era poderosa, ela ia agarrar ele, ia forçar ele. Não, ele era um homem, ele era muito mais forte que ela. Ele estava fugindo da tentação de ser infiel a Deus. A grande questão é que nós estamos muito mais preocupados com a velocidade com a qual nós iremos ter a nossa promessa em mãos do que preocupados com a nossa fidelidade com Deus. Quando eu tinha ali por volta de 80, 90 mil seguidores, me veio também uma proposta muito boa. Graças a Deus, porque parece mentira, está meu esposo que não me deixa mentir. É uma pessoa muito influente no Brasil. Quando digo muito influente, é todo mundo aqui conhece, muito influente mesmo. Ligou para a gente, entrou em contato no meu Instagram, quero uma reunião com Natália. E aí ele começou na reunião. Eu fiquei tão feliz, eu falei, amor, fulano mandou um direct para mim. Ele falou, é mesmo? Eu falei, foi, vou marcar reunião. E quer marcar reunião? Quer marcar reunião? Ele entrou numa reunião conosco e começou a falar, eu quero lançar a Natália, eu quero lançar tal coisa dela, eu vou ter tantos % das coisas dela, vou lançar isso, eu quero que ela faça isso. Eu iria ser uma pessoa eu teria que ser uma personagem, vamos supor assim, né? Não seria eu, vamos supor. E eu quero ter acesso a tantos % dos produtos dela e tem mais. Para vocês aceitarem, só para mim aceitar o contrato, vai cair vai cair um Pix para vocês de 30 mil reais, só para vocês aceitarem. E tem mais, moço, tem mais. Eu vou colocar a Natália nos melhores podcasts do Brasil. Vou botar no Dizascope, vou botar no Hubcast, vou botar no Glorify, vou botar no Positivamente. Vou ligar para o pastor fulano, que tem a maior igreja aqui do Brasil, para chamar ela. Vou conhecer o pastor ciclano, que eu vou falar para levar a Natália. Ela vai explodir. Eu falei, rapaz, é de Deus. E aí, se não era? E ainda mais, veio a tentação, a proposta veio no momento que eu e Felipe estávamos precisando muito do dinheiro. Era um momento, como você sabe, nosso testemunho, nós rompemos o contrato. Aliás, um dos nossos sócios da nossa empresa rompeu o contrato conosco, deixou a gente sem nada, né, ainda está na justiça. E enfim, era nosso amigo, nós não somente passamos por isso, mas ficou também aquele negócio ruim no meu coração, aquela rejeição, aquele rancor dele, né, porque eu tinha ele como muito amigo meu. E enfim, parecia Deus. Vai botar no podcast, vai me botar umas coisas, e beleza. Chegou, conversei com um amigo nosso, que veio de São Paulo para cá, um cantor, o Isaías Saad. Eu fui inventar de abrir minha boca para ele, amigo, tu não sabe o que aconteceu. Fulano me ligou, ele foi. E tem mais, me deu tal proposta, falou que ia fazer isso. Ele disse, beleza, querem saber meu conselho? Eu falei, vixe. Ai, meu Deus, por que eu fui abrir minha boca? Ele falou assim, Natália, não aceita. Se você for pro fulano, você amanhã vai saber dizer
como você chegou até lá. Foi através de fulano. Mas se você deixar Deus fluir na sua vida, você vai dizer, só pode ter sido Deus. Respeite o processo. Continua fazendo tuas coisas. Continua postando os teus vídeos. Enfim, né? Felipe falou, é mesmo, amor? Eu falei, é mesmo o quê, rapaz? É mesmo o quê, rapaz? Oxi. Dissemos não. Foi um não mais doloroso. Nós oferecemos aqueles 30 mil reais diante de Deus. Falei, Senhor, se o Senhor... Eu senti no meu espírito, ele sentiu também disso. E Deus falou assim, eu não mandei você assinar contrato nenhum. Eu nunca lhe avisei nada disso. Eu nunca quis isso para a sua vida. E, enfim, para a honra e glória de Deus, do nada, literalmente do nada, meses depois, o meu nome começou a ser disseminado por todo o Brasil e fora do Brasil. E não somente isso, para mim foi uma grande honra. O meu pastor Luciano Subirá está aqui, impondo as mãos sobre a minha cabeça, uma ordenação. A pastora Kelly falou aqui para todo mundo que ela é a minha maior patrocinadora do ministério. A pastora Kelly Subirá, grande honra para a minha vida, ver minha pastora falando de mim para todos os pastores do Brasil, para os amigos dela, né, daqui do Brasil. E como tem sido maravilhoso eu e Felipe termos sido fiéis a Deus e ter oferecido aquela proposta diante de Deus. E o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem cuidado de tudo, né? O Senhor começou a nos prosperar de uma forma que nós não entendemos, né? Gente, é de uma forma sem brincadeira nenhuma. É de uma forma que a gente fala assim, me dê seu Pix. A gente nem está precisando mais hoje. Me dê seu Pix, tome 500. Vocês estão onde? Eu posto uma foto no almoço, vocês estão fazendo o quê? Estão almoçando? Me dê seu Pix, eu quero pagar o almoço de vocês. É dessa forma que Deus está fazendo. É uma coisa assim que eu não consigo entender, eu não consigo compreender, mas existe um caminho para isso, se chama fidelidade a Deus. Sermos fiéis ao Senhor. José não abriu mão do propósito por propostas. Ele viveu focado na promessa e em cada propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu costumo dizer sempre que tem uma frase, né? O mundo é dos espertos. Verdade. O mundo pode até ser dos espertos, mas o reino pertence aos fiéis. O reino pertence àqueles que não vivem por propostas, mas pelo propósito. Então, outra coisa, a segunda e última coisa que José nos ensina, me ensina, é o perdão. Pensa no tapa na minha cara que ele me dá, esse menino. Ele o tempo todo não deixa a amargura entrar no coração dele. E é exatamente por isso que ele estava livre, ele estava vivendo sonhos. Mas antes de falar de José, eu queria falar sobre Agar. Abre, por favor, comigo, lá em Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 19. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de 1 tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Aqui Agar, ela é simplesmente rejeitada por Abraão. Abraão manda ela embora, rejeita ela apenas com um pedaço de pão e um odre com um pouco de água. Chega um momento que o pão, a água acaba, e ela fala que é como se ela imaginasse, não tem mais jeito, vou desistir das promessas de Deus. A Bíblia fala que ela deixa o menino Ismael debaixo de uma árvore e sai de perto dele para que ela não veja ele morrer, e vai chorar em outro lugar. E aí o anjo, o que mais me chamou a atenção é que o anjo não chega para Agar e fala assim, coitadinha, é verdade, né? A vida não foi justa com você. Não, pode ficar aí no seu lugar de vítima, está tudo certo. Não. Deus não manda o anjo passar a mão na cabeça dela. O anjo fala, ei, erga-te.
que é que o anjo está falando? A responsabilidade de se levantar de um lugar de vitimismo não é minha, não é de Deus, não é do anjo, é sua. A responsabilidade de se levantar de um lugar de coitadismo é sua. Eu amo o que o salmista diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, chore, chore, mas ande, chore, mas caminhe, chore, mas não paralise, porque Deus tem grandes sonhos para mim e para a sua vida. Quem sai andando e chorando, quem sai chorando sim, mas que faz alguma coisa, que não paralisa, que não desiste, que não tira o foco das promessas de Deus. Quem sai andando e chorando sim, chora. A dor está aqui, mas não vai me impedir de caminhar. A dor está aqui, mas não vai me impedir de plantar, de fazer aquilo que é minha parte, porque eu creio que Deus vai fazer a parte dele, que é o sobrenatural. Oh meu Deus, aleluia. Hoje fala, ergue-te. Bora se responsabilizar? Levanta, pega a tua promessa. Hoje fala, nem isso. Hoje não falou, peraí, Deus vai lhe mandar uma força. Para você se... Eu vou lhe ajudar a levantar, vem minha filha. Não! Se ergue. O que é que Deus fala para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Bora? Moisés morreu, Samuel. Josué, Moisés morreu, o passado deixa para trás, agora é tua vez, seja forte e corajoso, começa a fazer a tua parte, para de choramingar por Moisés, e vai para o futuro que eu tenho para você. Ei, quem vive olhando para trás, é impossível andar para frente. Você pode até tentar caminhar olhando para trás, mas uma hora você vai tropeçar e cair de cara no chão. Quem vive olhando para trás não anda para frente. Então o que é que o anjo fala? Se levante do lugar do vitimismo, pega a tua promessa e volta a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala que depois disso, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. A Bíblia não fala que Deus colocou o poço lá, que Deus operou o sobrenatural e colocou um poço lá, um poço, não. O poço sempre esteve lá, mas a dor de Agar, a angústia, o sentimento de rejeição, a raiva, o rancor, estava impedido e cegando Agar de ver a solução para os problemas dela. Bora ler, por favor, e pelo amor de Deus, escreva isso na sua testa. Escreva isso nas suas notas. Bota nos stories do Instagram. Faz alguma coisa para você lembrar disso aqui. 1 João 2, do versículo 9 ao versículo 11. Isso aqui mudou minha vida. 1 João 2, versículo 9 ao versículo 11. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia não fala que quem vai ficar cego e paralisado é quem lhe feriu. É quem lhe fez mal, é quem lhe traiu, é quem lhe decepcionou. Quem fica cego é a gente quando nós estamos com amargura no coração. Quem fica cego é você, com tanto ódio, e fica igualzinho a Agar. Não consegue ver que a solução está o tempo todo na sua frente. Que é só se levantar do lugar de vitimismo e andar e fazer aquilo que é sua parte. A Bíblia fala que quem tem rancor no coração está cego. E que terríveis trevas são. E não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Está indo para tudo que é canto, para tudo que é lado. Não sabe, não tem um alvo, não tem um objetivo. Não se responsabiliza porque está cego. Eu preguei essa mensagem. Coloquei mais coisas nela para eu estar pregando hoje. Em março do ano passado, aqui nessa mesma igreja. Eu desci. E aqui, quando eu desci, vi uma menina. Olhou para mim e falou bem assim: muito boa essa mensagem. Falou muito ao meu coração. Parece que você estava falando de toda a minha vida. E ela começou a ranger os dentes dela e a mão. Mas eu não vou perdoar fulano. Ela chega a ranger os dentes assim. Não me peça a perdoar fulano. Eu olhei para ela. Falei assim: por que você não vai perdoar fulano? Porque ele não merece. Porque ele fez isso. Porque ele fez aquilo. Porque não sei o que. Você acha que é fácil? Porque você não passou pelo que eu passei. Começou a falar coisa para mim. Sabe o que? Eu virei para ela e falei: você está certa. Você está certa. Fulano não merece.
Deixa eu falar algo para você. Você merece ter paz no seu coração. Você merece voltar a respirar em paz. Você merece viver em paz. Você merece voltar a ver os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Como é que está a tua vida, mulher? Está horrível. Não consigo dormir. Penso nele o tempo todo. Peço para Deus matar aquela pessoa o tempo todo. Eu falei, irmã, você está vendo como é que você está? Como é que está ele? Está bem. É o que me consome. Eu falei, você não está vendo que você está acabando com sua vida? Não é ele que está acabando. Ei, ninguém tem o poder de paralisar você, não. Ninguém tem o poder de parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém. Só existe uma pessoa que tem o poder para parar a sua própria vida. Sabe quem é? Você mesma. Você mesmo. O poder está nas suas mãos. É por isso que o anjo fala para Agar, levante-se. Bora tomar, vamos se responsabilizar. A vida é sua, não é de Abraão, não é de Sara, é sua. Levanta, porque eu tenho promessas ainda para a sua vida. E eu falei para aquela menina, a pessoa que lhe feriu não merece, mas você merece ter paz no seu coração. Quando a gente entender, minha gente, quando você entender que o perdão não é sobre o outro, é sobre você, você muda a ótica. Não é sobre o outro, é sobre mim e sobre você, é sobre nós. É sobre o nosso coração, é sobre a gente voltar a ter clareza e discernimento do nosso propósito. Então arranca isso, arranca essa amargura, levanta. Eu entendo sua dor, mas eu não posso permitir que você permaneça paralisado. Chore, mas semeie, chore, mas faça alguma coisa. Plante, faça a sua parte. Deus te honrará. A menina olhou para mim e falou, é verdade, ela terminou a conversa chorando muito, me abraçou, me pediu ajuda. E eu falei para ela a mesma coisa que eu falei com o Senhor há um tempo atrás. Eu falei a ela que eu também estava em um momento da minha vida, que eu estava com muito ódio de uma pessoa, de algumas pessoas. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, está todo mundo falando que eu estou estranha, que eu mudei, que eu me tornei uma pessoa amargurada, com ódio. Me ensina a perdoar. E o Espírito Santo falou assim, é só você fazer o que Jesus manda. Ore por aqueles que te perseguem. E tem outras, e também Jesus fala a mesma coisa, só que fala assim, ame aqueles que te perseguem. Assim vocês estarão mostrando que são os meus discípulos, porque amar só quem te ama, até os fariseus fazem. Até quem é do mundo faz, isso é muito fácil. Mas ter uma vida com Jesus é ter uma vida de sacrifício, cruz. É abrir mão do nosso ego, nosso vitimismo, nosso ódio, nosso rancor. E viver aquilo que Deus tem para nós. Eu falei, tá fácil demais só orar? É molezinha. É comigo mesmo, quem vai orar agora sou eu. Senhor, mata aquela miséria. Mas mata agora aquele traste. Pode ser uma morte rápida. Um caminhão por cima, sei lá, um carro. Mas mata. Deus falou, epa, assim não. Você vai orar para que as escamas caiam dos olhos. É o quê? Você vai orar para que fulano volte a viver os propósitos que eu tenho para a vida dele. Sabe por quê? Porque eu ainda amo fulano, eu ainda tenho planos para ele. Eu ainda tenho planos para ela. Você vai orar para que ela venha viver, voltar a viver os planos e as promessas que eu tenho para a vida dela. Eu falei, não. É demais para mim, Senhor. Não sou nem Jesus, sou nem tu. Você vai fazer. Gente, sem brincadeira nenhuma. Quando eu comecei a fazer isso toda noite, o Espírito Santo me lembrava. Já orou por fulano, já orou por fulana. Sem brincadeira. O meu coração voltou a ficar limpo. Eu voltei a ter paz. Eu voltei a ser uma menina doce. Eu voltei a ser uma menina feliz. Eu voltei a ter clareza do meu propósito. Porque até trancar Instagram tinha trancado. Durante 2 meses por causa do meu rancor. Ó, que maravilha que o rancor faz. Fez eu trancar Instagram durante 2 meses. Ó, top, né? E outra pessoa lá vivendo. E eu assim, fechada no meu coração. E eu voltei a postar minhas coisas, voltei a viver os planos que Deus tem para a minha vida. Então, o perdão não é sobre o outro. Eu costumo dizer, em relação a quem te ofendeu, não se ofenda e nem se defenda. Continue plantando, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai ver em nenhum lugar Jesus se defendendo, em nenhum lugar Davi se defendendo, José se defendendo. Eles o tempo todo estavam apenas focados, nem estavam se ofendendo, nem estavam se defendendo. Estavam apenas focados em plantar, em fazer, em prosperar, em ser aquilo que Deus chamou cada um deles para ser. Amém? Então tira essa amargura do seu coração em nome de Jesus. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida.
Meu Deus, meu horário. Abre, por favor, em Provérbios 25, do versículo 21 ao versículo 22. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Oh, glória! Ai, Jesus, por quê? Tão difícil. Amém. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Um dia, eu tenho um discípulo chamado Damares, ela está em vários grupos que eu também estou. E um desses grupos, uma pessoa respondeu mal ela no grupo. E eu vi que realmente a pessoa respondeu mal ela. E ela começou lá a digitar. Apareceu lá, Damares digitando. Eu corri pro privado dela e falei, amiga, vem cá. Foca aqui na minha conversa. Vem. Tá escrevendo o quê? Oh, pelo amor de Deus. Seja luz. Ensine as pessoas a ser luz. Aí ela parou de digitar lá, veio para a conversa que eu estava. Você quer que eu fale o que? Eu falei, você vai dizer, fulano, eu não sei se você entendeu bem, o que eu quis falar foi isso. Se possível, peça perdão. Se possível, fala assim, me perdoe se eu passei algo ruim para você, me perdoe se você não gostou da forma como eu falei. Seja luz, amontoe brasas. O que é amontoar brasas vivas? É aquele negócio da consciência pesada. A pessoa reage mal a você, você reage bem, a pessoa fica com a consciência pesada. Isso é amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que te perseguem, te ofendem, te fazem mal, enfim. Eu falei, seja luz, faça isso. Eu, amiga, você me ensina tanto, que coração maravilhoso, sei o que, aquela coisa. Ela foi e fez aquilo que eu pedi para ela fazer. Gente, a conversa terminou maravilhosamente bem. A outra pessoa pediu perdão para ela. Me perdoe, Damares, lhe tratei mal, não sei o que. Acabou tudo bem, porque quando um não quer, dois não brigam. Já dizia o ditado e a Bíblia. Simples assim. E tudo acabou muito bem. E assim, nós precisamos aprender a não reagir da mesma forma que reagiram conosco. O nosso problema é que a gente quer reagir na mesma moeda. Mas você não foi chamado para reagir de acordo com o seu ofensor. Você foi chamado para reagir espelhando a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Para de reagir, para de ser barraqueiro e barraqueira. Para de ser difícil. Morde um pouco a língua. Guarda a língua. Eu era uma pessoa tão difícil que se qualquer pessoa falasse feio comigo no grupo, eu saía dos grupos. Aí eu saía do grupo, saía. Esse negócio de segredo é difícil demais. Saía do grupo. Ei, valeu. Os fulanos, não sei o que. Me respeita. Saía dos grupos. Olha jeito. Louca. Meu pai me chamou e falou assim, próxima vez que você sair dos grupos por causa de rancor, eu nunca mais coloco em grupo nenhum de igreja. Pai, mas foi fulano. Não quero saber. Você não foi chamada para reagir da mesma forma. Foi desse jeito que eu fui criada, viu? Desse jeito. E é por isso que eu sou bem resolvida. Então, não reaja da mesma forma. A Bíblia fala, dê de comer ao seu inimigo, dê de beber. Fazendo isso, você vai colocar uma consciência pesada neles. Quando você reage o mal com o bem, você está espelhando, você está simplesmente aproximando Cristo daquela pessoa, porque você está imitando a Cristo. Você estará falando de Cristo. Quando você devolve o mal com o bem, você está pregando muito mais do que essas palavras. Você está falando ao Deus, você está falando sobre o Deus ao qual você serve. E eu queria que vocês abrissem também em Provérbios 20, versículo 22. Grava isso, pelo amor de Deus. Coloca aí nas suas notas. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor. E Ele o livrará. Provérbios 20, 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Meus irmãos, quando vocês decidem revidar a injustiça pela qual vocês receberam com o seu silêncio, Deus os honrará em público. Deus te honrará em público. A Bíblia fala que Deus te dará vitória. Deus te honrará, Deus te recompensará. Agora, quando você quer tomar frente de Deus, você está apenas abrindo mão de Deus fazer a justiça dele, porque você já está fazendo justiça com suas próprias mãos. Então, em nome de Jesus, fique calado,
fique em silêncio. Continue plantando em silêncio. Deus vai honrar vocês. Amém? Gênesis 41, do versículo 50 ao versículo 52. Aqui foi José, já tinha passado por tudo. José já tinha visto seus irmãos de novo, já tinha perdoado. A Bíblia fala que antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos. Na verdade, foi antes dos anos de fome. Foi antes de José ter encontrado seus irmãos. E olha o que José fez. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Outras versões falam: Deus me fez perdoar. Deus me fez deixar o passado no passado. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, ou na terra da minha aflição. Quando você decide ter um Manassés, quando você decide deixar o passado no passado e perdoar, você vai prosperar até em terras desfavoráveis. Você não vai precisar de terra favorável, de ambiente favorável para prosperar. Onde quer que você esteja plantado e plantada, você vai prosperar, porque é isso que o perdão faz com a sua vida. É isso, quando você decide revidar o mal com o bem, é exatamente isso que acontece com você. Muita gente quer Efraim, muita gente quer prosperar, mas ninguém quer o Manassés. Quer Efraim? Primeiro, tenha Manassés na sua vida. Primeiro, abra a mão do seu rancor. Deixe o passado no passado. E para terminar, porque eu preciso. No ano de 2022, eu postei um Reels no meu Instagram, dando uma opinião sobre um certo assunto. Uma menina chegou no meu privado e começou a me esculhambar. Começou a falar feio comigo. Porque vocês crentes, como é que você posta um negócio desse? Nada a ver. Eu não acredito nisso, não acredito mais, não sei o quê. Eu falei: minha filha, eu estava tentando detalhar para ela o meu ponto de vista. Quando ela falou assim: porque igreja nenhuma presta. Aí eu vi que ela estava ferida com igreja. Uma das áreas de ferida dela era com igreja. Eu falei para ela: tu mora onde? Porque na época eu tinha uns 80 mil, 75 mil seguidores. Tinha outras pessoas também de outros estados me seguindo. E ela falou assim: eu moro aqui na sua cidade. Vixe. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vai me visitar na igreja, na minha sala. Eu vou nada, negócio de crente, não sei o quê, nenhum presta, que essa igreja nenhum presta, não sei o quê, eu só lhe contar o que eu passei. Eu falei: eu quero lhe apresentar o Jesus. Vá na minha igreja. Eu falei: minha filha, é o seguinte, você não está afim de conversar, você está afim de brigar. Está aqui feito o convite, beleza, passou. Aí, passado um tempo, eu estava na minha célula, passou mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio. E no momento de célula, um dos testemunhos, uma pessoa que eu havia conhecido há 3 semanas, que estava na minha célula, tinha 3 semanas, começou a falar do testemunho dela, uma menina. Porque eu tenho vivido coisas na minha vida que só Deus. Eu falei: você acabou de se converter? Não, eu me reconciliei com Cristo. Eu falei: que bênção, como foi que você foi parar no Alcance? Não, eu estava no carnaval, e eu ouvi no carnaval a voz do Espírito Santo: volte para a casa do Senhor, volte para a minha casa, volte a congregar. E isso me perseguia de pleno carnaval, em plena festa. E no outro dia do carnaval, no domingo, eu fui para a igreja, e seu pai, Nath, falou assim: você que está no carnaval, que esteve no carnaval essa semana, Deus não desistiu de você. Deus quer você de volta, Deus não desiste dos planos que Ele tem para você. E ali, Nath, eu fui correndo lá para frente, eu levantei minhas mãos, e desde lá, de lá até cá, eu tenho vivido coisas sobrenaturais na minha vida. Eu falei: não, mas que bênção, mas como foi que você foi parar na Alcance? Porque Deus me mandou voltar para a igreja. Mas, especificamente na Alcance, como foi que você foi parar? Foi aí onde ela olhou para mim. Mas eu prometi que eu não ia chorar no terceiro culto, todo culto eu choro. Ela olhou para mim e falou bem assim: por sua causa que eu vim parar na Alcance. Por minha causa, nem lhe conheço, nem lhe conhecia. Nem lhe conhecia aqui na célula. Foi por sua causa. Você lembra de tal pessoa, tal menina que falou assim, assim, assim com você? E você o tempo todo me tratou bem. Você me chamou para a igreja, você me chamou para a célula. E o tempo todo falando mal com você, inclusive quando eu lhe pedi perdão, gente, veio um filme na minha cabeça. Eu comecei a lembrar da conversa, eu lembrei até da foto
Eu lembrei até da foto do Instagram dela. Eu falei, você é aquela menina que está até com uma roupa branca no seu Instagram. Eu falei, sou eu mesma. Eu olhei, eu lembro que eu virei para ela e falei bem assim, nossa, como você pessoalmente é meiga. No Instagram é tão brava. E ali ela começou a chorar, eu comecei a chorar na célula. E ela falou assim, o seu amor, a forma como você me respondeu, me atraiu. E 3 meses depois, no carnaval, eu lembrei e voltei para a casa do Senhor. Ela tem mais de 2 anos que ela é crente, está aqui na igreja. Ela é líder auxiliar de recepção. Ela é a mão direita, o braço direito da líder de célula dela. Ela tem vivido coisas extraordinárias. Ela foi curada, ela tinha depressão, foi curada da depressão. Ela perdoou o pai dela. Ela tem um relacionamento com o pai dela extraordinário. Ela hoje diz ao pai dela que ama. Pediu perdão para o pai pediu perdão para ela. Eles vivem hoje um relacionamento extraordinário. Já imaginou se naquele momento eu decidisse ser barraqueira? Já imaginou se naquele momento eu reagisse mal? Eu iria apenas confirmar para ela que a igreja não presta, que crente não presta, que é tudo a mesma coisa. Já imaginou se naquele momento eu decidisse ceder aos meus sentimentos, à minha razão, ao meu ego? Se eu decidisse, não, eu vou... Gente, quem é crente de verdade não é guiado por sentimento, é guiado por mandamento. Crente de verdade abre mão do seu ego, das suas razões. Eu queria, para a honra e glória do Senhor, chamar hoje ela, que é mais do que uma amiga minha. Hoje ela compartilha até as dores dela, tudo. Queria chamar essa pessoa. Suba aqui, Lara. Está aqui curada da depressão. Ela era uma barraqueira profissional. Ela disse que hoje ela é uma pacificadora do trabalho dela. Tem uma pessoa que perseguia ela em tudo que era canto, em festa, e ela dizia, Nath, hoje eu tenho misericórdia. Hoje, toda vez que eu penso em revidar, o Espírito Santo fala comigo, você é uma pacificadora. Toda a família dela estava aqui no culto das 5. Eu creio que ela vai ganhar logo o pai dela para o Senhor Jesus. Ela já profetiza isso. Mas a irmã dela está aqui, a mãe dela está aqui, o futuro esposo dela está aqui, que ela vai casar. Amém. E vai casar curada, que não tem coisa melhor do que homem casar com mulher curada, mulher. E é isso. O testemunho dela hoje, uma pessoa me chamou ali fora, no intervalo de um culto para outro, falou, mexeu tanto comigo o testemunho de vocês duas, que eu não vejo a hora de chegar em casa e pedir perdão ao meu pai. Quem me feriu foi ele, mas eu não vejo a hora de sentar e pedir perdão ao meu pai e ser liberta. Então é isso, minha amiga, amo você. Sua história vai transformar uma geração de pessoas. Aplauda o Senhor mais uma vez, gente. Aleluia, vamos ficar de pé. Inclusive, esse é exatamente o 6º capítulo do meu livro. O meu livro vai ser sobre identidade. Eu vou falar no 7º capítulo sobre que se você quer viver de verdade, sua verdadeira identidade, você tem que abrir mão do seu ego, da falta de perdão e da amargura. Então, não sei como é que você chegou aqui hoje, não sei qual é a sua vida, como é a sua vida, se você teve um pai dos sonhos. Se você não teve o pai dos sonhos, se você não teve a mãe dos sonhos. Mas eu vou falar algo para vocês. Eu só estou aqui hoje porque existia uma mulher
que lutou até o fim pela família dela, que é a minha mãe. Minha mãe tinha todas as razões bíblicas. Minha mãe tinha licença bíblica para abrir mão da família dela e casar de novo. Eu sempre agradeço a minha mãe. Mãe, muito obrigada por ter lutado pelo meu pai, porque ele é o melhor pai do mundo. Eu não lembro de muita coisa que minha mãe passou, mas ela passou por um bocado. Ela era uma criancinha ainda. Mas hoje, todas as vezes que nós estamos juntos na mesa, celebrando, vivendo aquilo que Deus tem para nós, eu lembro, foi por causa de um perdão de uma mulher que decidiu lutar até o fim pela sua família. Não estou aqui para apontar o dedo para você que precisou se divorciar. Você ouviu a voz de Deus. Minha mãe tem uma convicção clara da voz de Deus acerca do marido dela. Mas eu quero que pelo menos você perdoe. Tem pessoas que você não precisa voltar a ter relacionamento, só precisa perdoar. Mas tem gente que Deus vai mandar você fazer o que José fez. A Bíblia fala que os irmãos de José chegam no Egito para pedir comida, precisando, e é ele que recebe os irmãos não reconhecem. Ele entra, ele dá a comida, ele entra, e ele manda chamar aqueles irmãos dele. Quando ele manda chamar, abreviando tudo, ele tira aquilo que estava sobre a cabeça dele. Os irmãos dele reconheceram. A primeira coisa que passou pela cabeça dos irmãos dele é: ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Porque ele tinha poder para isso. Ele era o segundo maior do Egito. José olha para os irmãos dele: meu Deus, como isso mexe comigo. José olha para os irmãos dele e fala assim: eu não vou matar vocês, fiquem em paz. Deus usou aquilo que vocês fizeram comigo para que hoje eu estivesse aqui servindo a vocês, auxiliando vocês. E tem mais, eu vou comprar terras para que vocês morem aqui do lado comigo. Vai ter gente que Deus vai falar assim: perdoa e aproxima, perdoa e traz para perto. São pessoas como seus pais, sua família, seus filhos. São pessoas que você sabe quem é, e Deus vai pedir mais do que perdão. Mas tem gente que não. Tem gente que você apenas precisa liberar perdão agora. Como Deus falou comigo para liberar perdão em relação àquele amigo meu. Em nome de Jesus, nós vamos cantar essa canção. Deixa Deus falar com você. Se precisar chorar, chore. Se precisar gritar, grite. Se precisar se deitar no chão, deite. Se precisar, se você quiser, vem até aqui à frente agora para orar por você. Os diáconos, os líderes podem vir até aqui também. Mas não saia daqui sem antes limpar o seu coração. Não saia daqui sem antes voltar a enxergar. Você merece viver em paz. Você merece. Se erga. Se erga. Pega a sua promessa e vamos.